Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos em seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamará Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamará Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perto do caçador e homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Visto que a eleição divina em sua natureza intrínseca é secreta, então se faz necessário que ela se concretize no tempo, quando Deus fizesse com que suas obras atingissem a perfeição. Pois não basta que uma vez Deus nos haja escolhido e que nos haja distinguido, mas também desse seguimento a isso até o fim, e declarasse que sua eleição não é sem efeito, senão que excede sua força e poder na condução à salvação. Ora, ele fez isso de diversas formas. Conquanto Deus não seja obrigado a manter sempre o mesmo curso, ele tem seus meios, como lhe apraz designar. Algumas vezes ele exibe sua eleição instantaneamente, outras vezes ele a defere para um tempo bem remoto, e daí a conclusão de que haja certa semente em todos aqueles a quem Deus elegeu, de modo que os homens possam discerni-lo dos demais, porque se inclinam para o bem e sentem alguma disposição de servir a Deus. Quem pensa assim se excede de maneira repulsiva e ainda é convencido pela experiência. João Batista foi santificado desde o ventre de sua mãe, mas isso é muito diferente em muitos outros. Pois Deus às vezes deixa que seus eleitos sejam como ovelhas dispersas, e é como se estivessem totalmente perdidas. E ele faz isso com o fim de imprimir maior glória à sua graça. Como agora vemos em Jacó algum sinal de que Deus o havia escolhido e rejeitado ao seu irmão Esaú. Pois Jacó segurava o calcanhar de seu irmão, como se estivesse a lutar contra ele. Isso não sucedeu por acaso, nem foi obra da natureza, senão que Deus mostrava como que com o dedo que Esaú era o primogênito, no entanto, foi percebido Jacó que era inferior no processo de nascimento, contudo no tempo veio a ser o preferido. Observemos, pois, o que já aprendemos sobre este passo, ou seja, que Deus aprovará aquilo que ele mesmo houver pronunciado, como vimos ontem. O maior servirá ao mais moço. E isto já foi demonstrado no nascimento de duas criancinhas. Deste exemplo, porém, temos uma dedução geral, que aqueles a quem Deus escolheu ele mesmo antecipou, e por essa meio ratifica seu conselho e decreto quando sua execução se concretiza. E assim, ainda que não possamos avançar mais para saber quem é que foi eleito antes da fundação do mundo, não obstante nossa eleição será testificada em nós sempre que fizer necessário. Pois se Deus guardasse consigo o protótipo ou a seleção original dela, não se segue que ele não nos dá tal testemunho dela, que nos fosse assegurado que ele é em nós será por Pai até o fim, e que devemos invocá-lo nesta confiança. Pois aqui não se diz isso, muito embora houvesse uma vocação, como fala a Santa Escritura, ou seja, que ele declarasse a Jacó que o elegera. Isso surgirá com o tempo, porém afirmasse simplesmente que Deus o indicara, como que os olhos que a resposta que dera a Rebeca não foi sem efeito, porque o efeito apareceu nisto, que Jacó segurava o calcanhar de seu irmão. Aqui, porém, a propósito, Deus mostraria por meio desta figura que seu eleito não rompeu caminho sem muitos combates. É verdade que Jacó não conhecia o significado disso, e sua idade também não permitia. Não obstante, isso deve servir para ensinar-nos e entrar em cena, por assim dizer, para declarar-nos que Deus quer que lutemos, portanto nos tomou em sua custodia, sim, ainda quando nos achemos sobre a sua proteção e orientação, e quer que esperemos pela salvação que procede dele, e o que ele começou será consumado. Ainda quando, pois tudo isso seja verdadeiro, contudo ele não quer que sejamos indolentes, senão que todos nós nos esforcemos até o fim, para que sejamos conduzidos àquele fim para o qual ele nos chamou. Observemos, pois, aquilo que já aprendemos do que Moisés registrou.
e Jacó segurava o calcanhar de seu irmão. Agora ele adiciona: e o mais velho se chamará Esaú, e o outro Jacó. No tocante ao segundo, é como se alguém o chamasse segurador de calcanhar, de Esaú. Porém, afirma-se que ele saiu do ventre desta mãe totalmente eriçado e coberto de pelo, como se já fosse homem feito, e vemos também de onde ele tomou o seu nome. Portanto, percebemos a diferença existente entre esses dois, a saber, dir-se-ia que Esaú nasceu muito mais avançado que seu irmão, pois o vemos totalmente formado, já grande, e exibindo grande força. Em suma, ele não é a criança, e sim um homem feito. De Jacó, porém, não existe nada mais senão a mão que o segurava pelo calcanhar, e era como algo nascido fora de tempo. E quando ambos cresceram, eles continuaram assim, pois Esaú se tornou um caçador, um turista, por assim dizer, nada possuindo senão músculos. E de Jacó é bem verdade que o nome que Moisés utiliza é tomado em um bom sentido e significa sadio ou perfeito. Seja como for, era uma simplicidade que se opunha a tudo aquilo que era mais saliente em Esaú. E com efeito, Moisés adiciona que ele se mantinha em casa, que era como se ele fosse carvão ou panela, sempre assentado nas cinzas. Retenhamos, pois, o que já consideramos em Esaú e Jacó. Ora, essa é uma instrução que visa confirmar aquilo que já esclarecemos previamente, que Deus não escolheu os homens em conformidade com a aparência externa que porventura tenham, mas ao contrário, aquilo que é reputado como sendo mais excelente, ele descarta e despreza, e aquilo que é tão rejeitado pelos homens é isso mesmo que ele faz prevalecer. Nós o notamos sempre, contudo não há dúvida de que o que o Espírito Santo tinha em vista apresenta isso na pessoa de nosso pai Jacó, para que aprendêssemos a abater nossa tola presunção e não inquirirmos porque Deus nos escolhe, também porque ele mantém sua graça em nós, mas para que saibamos que ele deve ser glorificado em nossa pequenez, e assim teremos bom proveito quando esta doutrina for impressa em nossos corações. Pois nada existe que mais nos afaste de Deus do que quando desejamos ter alguma virtude digna de louvor, mas é preciso que sejamos totalmente despidos dela, ou ao contrário, seremos tão infatuados que a graça de Deus não poderá penetrar em nós. Tanto mais, pois, nos cabe manter-nos bem solidificados nisto, que nos é por tão indispensável, a saber, quando Deus nos escolhe, isso não se deve, por assim dizer, aos nossos belos olhos. E finalmente, se somos desprezados pelo mundo, não nos deixemos desencorajar por isso, como já demonstramos que devemos contentar-nos tão somente com o fato de sermos aceitos por Deus, ainda quando o mundo não nos desdenhe, pois vemos quem era Jacó, alguém assentado tranquilamente em casa, como se diria, sem nada fazer, ou um corpo ocioso. É verdade que ele era íntegro, mas de onde isso provinha? De onde foi que tamanha essa simplicidade? Porventura ele fez algo notável? Possuía alguma reputação? Ele não tinha absolutamente nada. No entanto, olhamos para Esaú, que vivia, por assim dizer, acima das nuvens desde seu nascimento. Já que era um homem, já era em si mesmo forte, e ainda mais, quando cresceu, ele era muito ativo, tanto quanto era como se fizesse maravilhas. Muito bem, nisto somos instruídos de que tudo provém de Deus, pois se buscarmos nos homens a causa da eleição, é indubitável que todos dariam seu voto a Esaú. Mas não obstante tudo isso, Deus preferiu a Jacó, porque isso é totalmente contrário ao que imaginamos. Por isso, temos de observar que Deus de tal modo dispensou sua graça, que quer que os homens saibam que só foi por sua bondade que se moveu a amar a Jacó. Ora, essa doutrina é muito digna de ser alvo da meditação todos os dias de nossa vida. Como eu já disse, isso é assim para que toda soberba que porventura os homens nutram em seu íntimo seja abatida, para que nada prevaleça senão a mera misericórdia de Deus que aí fulgura. E em extremesse saibamos que a igreja foi sempre pequena em seus primórdios. Sim, e que Deus tem utilizado todos os meios para seguir em frente, a fim de que, da parte dos homens, suas enfermidades se manifestem, e que a reconheçam sempre e se sujeitem a tal condição. E além disso, seja como for, saibamos que Deus jamais abandonará sua própria obra, mas que a conduzirá à plena perfeição,
ainda quando à primeira vista isso não seja conhecido dos homens, porque não deveria ser assim. Tampouco é proveitoso. Além disso, se Deus der algum sinal de que nos escolheu para si, e que isso se manifesta desde nossa própria infância, então temos ainda maior razão para o glorificar, porque quanto mais sua graça se expande, tanto mais o louvor lhe merece. Mas se por algum tempo permanecermos rejeitados e Deus não demonstrar ter por nós alguma consideração, ao contrário, nos sentimos esquecidos e por fim nos chamar de volta outra vez. Depois de termos vivido por longo tempo transviados, daí teremos também uma dupla ocasião de o louvar. Em suma, o que quer que seja sua obra em nós, cumpre que nossa boca esteja sempre aberta para reconhecer sua bondade e misericórdia. Alguns haverá que desde a infância declararão que Deus os guardou, como que os segurando pela mão, e os apresentar dizendo: estes são os meus, e deveras tenham uma boa instrução desde a infância, e além disso, ela lhe for proveitosa de tal sorte que os homens digam: eis um descendente de Deus. Ora, como eu já disse, estes são profundamente impelidos a reconhecer que Deus lhe deu este privilégio, pois o que temos mais que os outros, somos totalmente corrompidos em Adão. Assim, pois, quando Deus o conduz como por um fio contínuo desde o seu nascimento até a sua maioridade, tanto mais estão jungidos a ele. Mas há outros que são como criaturas pobres e miseráveis, a quem os homens diriam que Deus o arrojou inexoravelmente para longe dele. Uma parte é obscenada e dissoluta em sua juventude, e a outra idólatra e miserável. E seja qual for a devoção que porventura pratiquem, vivem cada vez mais alienados de Deus e a provocarem a sua ira. Sim, algumas vezes são inimigos de toda a verdade. Como podemos ver no exemplo de Paulo, que era uma besta ultrajante, sedenta de sangue, e se esforçava por nada, aparentando mais um lobo voraz a dispensar todas as igrejas. Além disso, vejamos os coríntios, que eram devassos e dados a todo gênero de livanias, como Paulo declara, e outros tantos se diz dos romanos. Em tempos passados eram as pessoas devassas e orgulhosas, e dadas a toda opressão e engano, dedicando todos os vossos membros a mau serviço do pecado. E um pouco mais adiante ele diz aos Efésios: em tempos passados erreis sem Deus, sem qualquer esperança de vida, viveis totalmente em trevas e em morte eterna. Ora, quando nosso Senhor, a fim de nos humilhar, permitir que por algum tempo vivamos totalmente dispersos, e então de repente nos chamar a si, reconhecemos e digamos que devemos não só engrandecer a Deus por Ele haver nos escolhido, quando virmos o fruto disso, mas também porque Ele nos arrancou do abismo que estávamos. E tanto mais, devemos esforçar-nos a redimir o tempo pregresso, como Paulo fala disso no que já citamos. Pois outrora eras trevas, porém agora sou luz do Senhor, andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. E recordemos sem cessar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo afirma: há muitas ovelhas que não são deste aprisco. João 10:16. Pois ele falava dos gentios que estavam excluídos de toda a esperança da salvação. Ele os denomina de ovelhas, não com respeito a si mesmo, portanto mais parecida com bestas selvagens, e sim com respeito à eleição divina. Embora fosse um povo disperso, contudo ele diz que seriam congregados. Portanto, quando aprovei a Deus subtrair-nos da dissipação onde estava, aprendamos a dar ouvido à voz deste grande pastor, não só propiciando algum sinal externo de que a acatamos, mas para que o sigamos e lhe obedeçamos em todas as coisas. Observemos, pois, o que temos de aprender neste lugar, e mais, não nos envergonhemos quando o Senhor não der de seus fiéis e de toda a sua igreja uma exibição agradável aos olhos dos homens, a fim de que sua reputação seja apreciada. Não nos envergonhemos de nossa baixeza, conquanto que ele seja glorificado. Como agora parece que a igreja é calçada sobre o planta dos pés, e vemos também como as pessoas profanas e os filhos do mundo não apreciam aqueles a quem Deus congregou a si. Ora, suportemos isso pacientemente, seguindo o exemplo de nosso pai Jacó.
e não nos aflinjamos se o mundo de certo modo cuspe-nos no rosto, conquanto que sejamos aprovados por Deus. Observemos, pois, como todos nós temos de praticar essa doutrina ali mesmo, bem como em todo o corpo da igreja. E uma vez mais, muito embora não sejamos estimados pelo mundo, e pouco nos apreciam e nos aplaudem, contudo Deus age de tal modo que aquilo que é muito desprezível aos olhos do mundo e na exibição externa dele é mais estimado aos olhos de Deus do que aquilo que desfruta de grande atração e recalce aos olhos dos homens. E aqui está aquela observação feita por Lucas, a saber, que aquilo que é elevado e excelente aqui embaixo, nem por isso é estimado por Deus, mas muito ao contrário, algumas vezes não passa de abominação para ele, como certamente as virtudes de Esaú serão sempre louvadas. Se os homens forem juízes, no entanto, a simplicidade de Jacó diante de Deus e seus anjos é de muito maior valor. Portanto, sigamos em frente como nosso Senhor Jesus nos ordenou, e não nos entristeçamos ainda quando à primeira vista não se exibirem em nós estes dons que Deus implantou em nós. Como, por exemplo, muitos há que são de nenhum valor em relação a Deus, contudo são de uma aparência aprazível também quando lhe há ocasião. Os homens acharão grandes personagens de grande posição e qualidade, que terão grande valor e investidos de grande autoridade, ostentarão honra e dignidade, e mais não verá neles cobiça exagerada. Em suma, neles se exibirá tal honestidade, que qualquer um concluirá que são anjos, e todos os homens os enaltecerão por toda parte, e extremamente haverá misérios operários, agricultores e pobres idiotas que não terão oportunidade de exibir-se, pois estarão ocupados em sua oficina e pequenas atividades domésticas, e terão de viajar para alimentar seus pobres filhos. Ninguém ouvirá falar deles, nem saber falar como demonstrarão de sua grande sabedoria. Se alguém os ouve falar, nada perceberá além de tolice. Segundo a opinião popular, e contudo Deus os elegeu e os escolheu, ele aprova aquele que aparenta a ausência de qualquer valor. Pois, muito embora pareça que tais coisas sejam abjetas, por exemplo, um homem coce ou faz alguma outra coisa, e se esmera, contudo este é um serviço que Deus tem como sendo de maior valor do que podemos imaginar. Assim pois, ao descobrirmos que nada somos exteriormente, não imaginemos que nosso estado e condição sejam os piores. Não nos envergonhemos de nossa fragilidade e entrementemente elevemos nossos olhos ao alto. E ainda quando estejamos deitados nas cinzas, saibamos que assim foi outrora também com nosso pai Jacó, o qual prefigurará todos os eleitos de Deus e seus filhos. A seguir, notemos que Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E isto serve bem para mostrar que não havia em Isaque tal perfeição como deveria ter havido. Portanto, ele não era ignorante daquilo que fora falado. O mais velho servirá ao mais moço. Ele sabia sobejamente bem ser esta a vontade de Deus, que Esaú, o mais velho, receberia seu irmão o lugar de grau de honra. No entanto, ele amava Esaú. É como se nesse aspecto ele resistisse ao conselho de Deus. E o que pretende ele aqui? Quando depositar todo o seu amor em Esaú, então Deus por fim reinará, a sua eleição se manterá inabalável. Sim, ainda quando o mundo inteiro lutar contra ela. Ah, Isaque, como tu és obstuso, conquanto há algo mais, pois é como se ele fosse guiado por uma afeição irracional. Ora, porque ele amava Esaú? Porque ele lhe trazia carne assada de suas caças. Portanto, ele o amava por questão de gastronomia. Eis aqui um homem idoso, e que por razão de sua idade deveria viver satisfeito e quieto em casa. Não deveria deixar-se levar por seus tolos e inconstantes paladares, que por sua inclinação gastronômica e apetite aguçado, havia esquecido aquilo que Deus pronunciara assim, por um decreto imutável que Jacó governaria e que ele seria o herdeiro da promessa. E a despeito disso, Isaque não leva-o em conta. Aqui, porém, vemos que os judeus são demasiadamente cegos, vangloriando-se em seus pais, como se a dignidade que às vezes possuía fosse oriunda da santidade e virtudes do homem. Pois é indubitável que Isaque, quanto estava nele, subverteu a eleição divina.
Não que ele tivesse o arbítrio de fazer isso, pois se um homem indagasse dele, e agora resistirás a Deus? Porventura impedirás que ele ponha em execução aquilo que ele pronunciou? Porventura alterarás aquilo que ele pronunciou com sua boca? Ele teria respondido, não, e sua intenção não era essa, mas de qualquer modo ele se deixa arrastar e desviar dessa rota. Assim, pois, não podemos dizer que Isaac cooperou para corroborar a eleição divina, tampouco a fez prosperar, mas ao contrário, ele a obstruiu. Ora, com isso percebeu-se que toda boca deve se fechar, e que todos os homens não pretendam possuir em si algo que faça com que Deus confirme nele as bênçãos que ele já lhe havia outorgado. Em suma, pelo presente, vemos que como a eleição divina é gratuita e imerecida, em seu princípio e fundamento, bem como em sua plena vigência, assim também compete a Deus mostrar até o fim que nada existe, além de sua singular misericórdia, e que tudo que lemos cabe aos homens cessar e é abolido, e que isso não depende de quem quer ou de quem corre, como diz Paulo em Romanos 9,16. Notemos, pois, o que temos de aprender. Ora, entre mentes percebemos também a estabilidade que existe nesse conselho divino, pela qual Deus escolhe aqueles em quem aplica seu beneplácito. E assim nós mesmos temos que decidir. Ainda que o mundo inteiro tudo faça para subverter nossa salvação, ela ainda permanecerá segura, de modo que temos sempre nosso refúgio naquilo que nos foi mostrado previamente, a saber, que nosso Senhor Jesus Cristo tomou em sua guarda todos quanto o Pai lhe deu, como sua propriedade, e que nenhum deles perecerá, portanto Deus é mais forte que os homens, pois é para isso que ele nos conduz. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. João 10:29. Assim, pois, aprendamos a permanecer veementemente no invencível poder de Deus. Quando houver alguma questão a ser estabelecida, a saber, que ao invocá-lo seremos ouvidos e que não tenhamos dúvidas de que como nos conduziu por uma boa vereda, assim ele nos dará perseverança e ainda que sejamos fracos e falhos, contudo ele não permitirá que fracassemos, mas quando seremos guiados de tal sorte que aumentará mais e mais em nós seu poder. Portanto, temos de avançar ainda mais, ou seja, que Jacó tinha seus inimigos, não propriamente naqueles que não temiam a Deus e eram profanos, mas inclusive em seu próprio pai Isaac, sim, que então era o líder da igreja. Deus lhe deu, por assim dizer, confiança em sua aliança, a fim de que ele fosse o tesouro dele e administrasse. E não obstante, ele se constituíra inimigo da eleição de Jacó. Por isso, se percebemos muitos ventos contrários e parecer que nossa salvação está sendo subvertida por muitos meios, e não visualizamos nenhum resultado, então saibamos que no fim Deus será vitorioso. E qualquer que seja a fraqueza que porventura ele visualize em nós, não obstante, não cessará de seguir em frente. E ainda que haja resistência e contradição aqui embaixo, todavia ele vencerá tudo e todos e garantirá bons resultados. Mas a propósito, aqui somos admoestados pelo exemplo de Isaac a nos refrearmos, pois se isso sucedeu a um homem como Isaac, tão excelente de uma santidade angelical, no entanto resistiu a Deus, o que será de nós em comparação a ele? É evidente que a cada dia seremos assambaraçados centenas de vezes por algumas fantasias fúteis de que prevalecemos contra Deus, ainda quando esse não seja nosso propósito. Por isso temos grande necessidade de desconfiar de nosso próprio juízo e de invocar a Deus para que Ele nos governe por meio do seu Espírito Santo. Do contrário, seremos míseros réfugios, arremessados de um lado para o outro em todo tipo de aventuras. E quando pensarmos que somos muito sábios, não se verá em nós nada mais além de estulícia, aliás, nada além de rebelião, ainda que não seja de nosso querer e discernimento. Então, tomemos isso como uma lição. Contudo, devemos notar aqui a causa apontada por Moisés ao dizer que Isaac amava Esaú. E qual foi a razão disso? Porque ele lhe trazia carne assada. Portanto, atentemos bem para que não sejamos guiados por nossos apetites carnais e terrenos, caso queiramos manter nossa disposição para com Deus. É verdade que não somos condenados por comermos e bebermos, porque Deus nos pôs neste mundo sobre a condição
de desfrutar de suas criaturas. E visto que ele nos ordenara que comamos e bebamos, evidentemente, não o ofenderemos com essas coisas, quando desejar saciar nossas necessidades, e também nos valemos daqueles benefícios que ele mesmo nos preparou. Pois se diria sem razão que devemos fazer todas as coisas em seu nome, sim, seja comer ou beber, mas de fazer todas as coisas que de modo que corrompemos, senão quando saciamos com excesso nossos apetites. E esse excesso nos leva ao esquecimento de nossos deveres para com Deus. Daí sermos totalmente arrastados de um lado para o outro, quando pensarmos estar cumprindo nosso dever, e no entanto estamos longe de fazer isso. Isaac, porém, deveria ter tido isso bem diante de seus olhos. Sim, e deveria ter bem gravado em seu coração esta voz que teria soado em seus ouvidos, a saber, que o mais velho serviria ao mais moço. Ele deveria ter pensado constantemente e sem interrupção: bem, enquanto a eleição divina permanecer em Jacó, a mim cumpre adequar-me a ela. Mas ao contrário, sua gastronomia o perverte e o atrai justamente para o rumo contrário. Portanto, de nossa parte, deixemo-nos advertir, como eu já disse, a fim de reprimirmos nossos desejos, sim, ainda que sejam naturais e em si mesmo não seja ilícito, mas que no fim não haja excesso nem intemperança. Deixemo-nos advertir, para que nos soframos e o dominemos, de tal sorte que jamais nos desvie da rota, nem nos impeçam de nos dispormos segundo a vontade de Deus. Notemos, pois, sucintamente, o que temos de aprender aqui. Aqui, porém, vimos ainda que Rebeca possuía, então, um sentimento mais bem orientado do que o seu esposo. É bem verdade que os homens sempre verão, ou em sua maioria, que se o pai ama um de seus filhos, a mãe depositará seu amor justamente na parte contrária. É possível perceber tais contendas na maioria dos lares. É também possível que Rebeca tenha nutrido algum tipo de ciúme. Portanto, ela viu em Esaú o preferido de seu pai, por isso ele amava Jacó ainda mais, já que ele não era bem aceito por seu pai nem desfrutava de seu favor. Visto, porém, como veremos mais adiante, que ele levava em conta a eleição divina, que sempre atentou para aquilo que Deus disse, que Jacó seria o preferido. Aqui temos que julgar o fato que ela não nutria aquela sorte e sentimento que as mulheres levianas nutrem contra seus esposos, assim que percebem que algum de seus filhos, não sendo tão estimado, passam a nutrir um afeto mais forte por ele. No entanto, não podemos julgar Rebeca assim. Por que não? Porque, como eu já disse, vemos que ela sempre recorreu a Deus, buscou obedecer sempre aos que pronunciava. Indubitavelmente, ela deseja que ambos os filhos permaneçam na igreja, mas já que ela viu um deles excluído e que não restava nenhum além do menor inferior, qual Deus aprovava, ela se apegou a este. Ora, aqui vemos que Nosso Senhor algumas vezes permitirá que aqueles que possuem mais virtudes e maiores dons do Espírito Santo, não obstante fracassem, que aqueles que ainda não fizeram maior progresso se saiam bem, e eu tenho em vista alguma consideração. Pois se fizermos comparação entre Isaac e Rebeca, é indubitável que ele, tendo sido criado na casa de seu pai, e tendo em sua juventude recebido uma instrução mais profunda, em geral tem uma fé mais intensa que Rebeca. Mas temos aqui uma ação particular na qual ele falha e na qual seu vício se revela. E, no entanto, Rebeca havia recentemente escapado de um covil de idolatria, pois sabemos que na casa de seu pai nada havia além de superstições, cujos pais eram totalmente corruptos. Esta pobre mulher, ainda que em sua juventude não conhecera Deus, não obstante se tornar uma boa aluna e se deixar instruir pelo Espírito Santo de tal modo que excedera seu esposo. Ora, por essa causa, também aqueles a quem Deus estende a mão em tempo e a quem ele consegue a causa se tornam um espelho para outros. Aprendemos sempre a andar com maior prudência, porque basta apenas um passo em falso para fazê-lo cair tão grosseiramente que todos se envergonharão deles. E por isso aprendemos que, a despeito de Nosso Senhor geralmente haver nos planejado e formado por meio de seu Espírito Santo, de tal que todos nutram por nós admiração, contudo em casos particulares ainda podemos ofender. Portanto, estejamos contudo em casos particulares, portanto sempre alerta. Além do mais, aqueles que são os mais excelentes, quando chegarem a fracassar em alguns pontos, que não façam disto um pretexto,
a saber que têm praticado muitos atos bons e dignos de louvor, que não aleguem suas proezas, mas que reconheçam tais como de fato são, e digam: bem, parece que Deus deve reconhecer que sou um homem fraco, e mais, que em geral eu devo reconhecer que não está nos homens se preservarem, pois basta apenas uma falha de nada que sermos eliminados da igreja. E quando nos lançar fora, o que será de nós? E assim aprendemos todas essas coisas na pessoa de nosso pai Isaque. Quando notamos que ele se deixou cegar de tal modo que nunca percebia, a ponto de se rebelar-se contra Deus, estimando aquele que havia rejeitado e desprezando seu filho mais moço, de quem não obstante Deus dera esse testemunho: ele governará sua casa. Ora, nesse interim, ainda que Rebeca fosse bem orientada em seu sentimento materno, que buscasse obedecer a Deus, contudo não conseguiu evitar que houvesse entre eles alguma disputa, como às vezes sucede. E é isto que o Moisés afirma: Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E ao falar assim é como se ele mostrasse que havia alguma desvança em casa e que não conseguiam manter a concórdia, ou seja, que o esposo e a esposa amassem seus filhos da mesma forma, como por natureza deveriam ter se inclinado para este ponto, ou melhor, que soubesse que a vontade de Deus era que depositassem seu amor no mais moço. Ora, somos advertidos a esse respeito, que a respeito de nossos sentimentos estarem bem fundados e tenderem para o bom fim, não obstante há sempre linhas cruzadas que merecem censura. Quando, por exemplo, busco seguir a Deus a conformar-me plenamente à sua vontade, porém há resistências e necessariamente incorro no desprazer de alguém. Ganho um inimigo em outro, caso eu cumpra meu dever. Semelhantemente, é verdade que o começo será bom, quando eu desejar fazer o bem e olhar somente para Deus. Mas sempre nos acarretará que em nosso bom zelo seremos excessivos demais, e sempre nos acarretará que em nosso bom zelo seremos excessivos demais, e se fomentarão em nós paixões desordenadas. Em suma, para que sejam mais bem orientados e atinjam a perfeição mais plena, é indubitável que neste ponto excedam os limites e que de fato revelarão que são humanos. Por mais que suspeitemos que nossos sentimentos, e a despeito de notarmos que o fim não será bom, contudo não cessaremos de cair aí. Além disso, temos ainda uma boa advertência para abandonarmos todas as contradições, pois não é sem motivo que a Escritura nos exorta com tanta frequência a estar em união, para sermos uma só mente, de uma só boca. Por quê? Porque quando concordamos dessa maneira, cada um estimula seu semelhante e coopera para conduzi-lo a Deus. Mas ao contrário, assim que nos desavimos em contendas e profias, não só um obstrui e impede o outro, como comumente se diz que aí basta um cavalo obstinado para desandar todo o grupo, mas existe uma questão ainda pior, a saber que quando nos empenhamos no serviço de Deus, não deixamos de esquecer alguns aspectos e muitas coisas nos escapam, o que não nos sucederia se nos desvencilhássemos das profias e contendas. Esta, pois, é a matéria que temos de aprender, e estes exemplos são vistos diariamente entre nós no seio da igreja, pois os melhores servos de Deus e os que são dotados com as mais excelentes graças, sim, e que se empenham em prol da verdade, contudo nem sempre podem refrear-se para que não se digladiem e se revelem seres humanos, e contudo Deus aprova seu zelo e os que fazem. Por que assim? Porque visto que têm um bom princípio e contam com um fim certo, no entanto, como eu tenho dito, há neles sempre debilidade mesclada. Portanto, repito, observemos sempre este fato neste exemplo de Isaque e Rebeca. Além disso, temos de observar ainda que se alguma vez não concordamos em tudo, então que encontremos um ponto conveniente, da melhor maneira que pudermos, para nos subjugarmos e nos esforçarmos para que, não obstante, não permitamos que haja algum divórcio entre nós, nem que haja ruptura fatal, pois ainda que este fosse um vício notável, que Isaque e Rebeca fossem tão divergentes no amor e que dividissem seus filhos, contudo, continuaram servindo a Deus. Isaque nunca pretendeu abolir este oráculo, ou seja, esta mesma resposta que Deus havia dado, que Jacó governaria. Ora, pois, vemos aqui como o esposo e a esposa se digladiam
E isso numa matéria tão importante a respeito da qual depende a salvação do mundo. Pois a questão aqui é sobre a eterna eleição divina, questão esta pertencente a toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça dela. Eis que surgem algumas controvérsias distorcidas entre Isaac e sua esposa. No entanto, isso não significa que Isaac subverteu tudo, porém, não entendia, seu íntimo sentia confuso. Assim, pois, quando por ignorância e erro, algumas vezes suceder que nos sintamos perturbados e que o diabo nos arroje aos seus pés e que não sejamos capazes de falar com a mesma boca, não obstante devemos ter sempre em mente o principal, ou seja, devemos concordar sempre nisto, que temos Deus por nosso Pai e que sabemos de não haver verdadeira e santa unidade senão em Jesus Cristo, que mantemos, repito, os princípios de nossa fé. E se não pudermos compreender todas as coisas tão distintamente quanto desejaríamos, a ponto de os ignorantes e fracos serem humilhados, mas que não sejam desencorajados, e da mesma forma que sejam mais prontos a suportar os fracos, esperando que da mesma forma sejam mais prontos a receber dele estas opiniões sobre as quais são tão atribulados. Isso é o que Paulo afirma aos Filipenses, pois ele mostra como devemos viver unidos e qual é o vínculo de nossa concordância e fraternidade. Ora, havendo mostrado a conclusão que ele chega, isto é, que por isso não deve haver entre nós a diversidade de opiniões e que nossas palavras igualmente não sejam divergentes. No entanto, se não puder atingir tal perfeição, que alguns caminham como se fossem aleijados, não podem alcançar outros, os quais não são rápidos demais para compreender tudo. Esperar até que Deus lhe revele. Temos, pois, a primeira coisa que temos de fazer, a saber, concordar na pura e simples verdade de Deus. Mas visto que à primeira vista não é dada todo possuir certo entendimento de todos os pontos da religião, daí se existir alguma ignorância, então que estendam sua mão àqueles que são excessivamente infatuados, sim, que atendem bem para que de sua parte não sejam voluntariosos, pois algumas vezes sim, muito comumente, alguém verá que os mais cegos são os mais ousados e mais afetuosos, e mais, são de uma obstinação tal que ninguém consegue levar qualquer vantagem sobre eles. Paulo, porém, para remediar este mal diz: espera até que Deus te revele. Portanto, é isso que temos de aprender. Mas lembremos-nos também aquilo que ele estabelece, a saber, que quando concordarmos com nosso Senhor Jesus Cristo, e quando nada mais nos importa senão sua glória, isso sempre manterá nosso curso. Se houver alguma pequena intriga, que tal coisa não nos separe uns dos outros. Portanto, bastará que tenhamos esta chave. Ainda quando em muitas outras coisas não sejamos tão ressulosos quanto deveríamos ser. Contudo, baste-nos que não nos retratemos totalmente, nem nos afastemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, quando nos inclinarmos para sua glória, todos saberão sim, os mais solícitos que ainda estão muito longe. Por que razão os que são eruditos e hesitados nas Escrituras desdenham de seus irmãos, só porque percebem que são ignorantes? É porque lhe parece que nada existe que não tenham, mas se soubermos o que significa aspirar a nosso Senhor Jesus Cristo e como alcançar a glória de sua ressurreição, diremos sempre como Paulo que ainda não atingimos. Quando, pois, todos souberem que ainda há algo que não possuem, então não nos prejudicarão, e já não acharemos estranho tê-los como irmãos, ainda quando estejam longe. Avancemos ainda mais. É verdade que há grande diferença entre aqueles que possuem o dom de interpretar as Escrituras e os que são pobres e simplórios. Eles saberão sobejamente que existe um Deus, que é seu Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém ainda não podem abortar um texto da Santa Escritura, e não obstante, não conseguem sair da mesma vereda. E os que são os mais avançados, embora cheguem depressa ao alvo, contudo devem esperar sempre pelo outro. Observemos, pois, o que temos de fazer, conforme nos é mostrado, e como podemos aprendê-lo, mediante o exemplo aqui evocado.